Olá! Nessa nossa aula estaremos lidando com os adjetivos pronominais. E temos a necessidade de, antes de tudo, compreender o que é um adjetivo, depois o que é um adjetivo limitante e depois o que é um pronome, para só depois compreendermos o que é um pronome, ou melhor, um adjetivo pronominal. Tendo isso em vista, sabe que vamos fazer tudo isso de uma forma bem direta ao ponto e, portanto, vamos lá. Primeiramente, um adjetivo é uma palavra ou conjunto de palavras que modificam, ou seja, descrevem um substantivo, como, por exemplo, girl, boy, ou um pronome, por exemplo, we, it. E vamos estar falando daqui a pouco de forma mais profunda sobre o que é um pronome. Os adjetivos podem vir antes ou depois da palavra que modificam. Então temos aqui this is a cute cat ou this cat is cute. O adjetivo cute vem antes ou depois do elemento que ele descreve. Se ele vem antes, que é, diga de passagem, o que mais ocorre, ele é feito desta forma. O que é o elemento importante observarmos, entretanto, é que se você o tem vindo depois, mais frequentemente do que não, temos o verb to be antecedendo esse adjetivo, como temos aqui, this cat is cute, ou seja, este gato é bonito. Tudo bem? Tendo isso em vista, vejamos, existem muitos tipos de adjetivos. Entre eles, há uma categoria que nós denominamos de adjetivos limitantes. Eles ajudam a definir ou limitar um substantivo ou pronome, dizendo o que, de qual tipo ou quantos eles são. Então, com um adjetivo de limite, ou seja, um adjetivo limitante, nós conseguimos especificar de uma forma mais clara e explícita o que estamos nos referindo. E este especificar do que estamos nos referindo é o adjetivo da sentença. Então, vejamos aqui. This sandwich is delicious. Você tem o this sendo um adjetivo nessa sentença, pois ele está limitando, ou seja, especificando que o sanduíche que estamos nos referindo é este sanduíche. Então, this sandwich. O this também, então, pode ser interpretado nessa sentença como um adjetivo, qualificando o sandwich, tudo bem? Agora, na categoria de adjetivos limitantes, existem o que nós denominamos de adjetivos pronominais. E antes de estarmos falando sobre adjetivos pronominais, é necessário nos lembrarmos o que é um pronome. Um pronome é uma palavra que nós utilizamos em uma sentença para evitarmos repetição. Por exemplo, eu posso falar para você, Caio is tall and Caio is a teacher. Ou seja, o Caio é alto e o Caio é um professor. A questão é que, já que você tem tantas vezes a palavra Caio se repetindo, fica meio estranho você ela tem se repetindo duas vezes na sentença, sendo que você já sabe que eu estou falando do Caio. Portanto, é melhor usar um pronome, conosco fazendo, por exemplo, uma sentença como Caio is tall and he is a teacher, com o he substituindo o segundo Caio, assim evitando repetição. Este é o objetivo de qualquer, então, pronome na língua inglesa, ou, diga de passagem, em qualquer outra língua. Uma palavra que nós utilizamos para evitar repetição em uma sentença, tudo bem? Em especial, a repetição do substantivo da sentença. Tendo isso em vista, agora, indo de uma forma mais específica para adjetivos pronominais. Na categoria de adjetivos pronominais, na categoria de adjetivos limitantes, existem adjetivos pronominais. Adjetivos pronominais são pronomes usados para modificar substantivos. Eles seriam pronomes se estivessem sozinhos na sentença, ou seja, é aquela questão. Se eles estivessem sozinhos numa sentença, isolados, não necessariamente sendo utilizados como adjetivos, eles seriam pronomes, ou seja, uma palavra utilizada para substituir uma outra palavra, idealmente o sujeito da sentença, que já foi anteriormente dito. Agora, na sentença que vamos estar lidando aqui, ou sentenças, você vai ter esses pronomes sendo utilizados para serem bem ali específicos sobre o que nós estamos nos referindo. Qualificar o que nós estamos nos referindo de uma forma bem específica. Por isso que também adjetivos pronominais estão dentro do contexto que nós denominamos de adjetivos limitantes, como já anteriormente explicado. Mas a característica individual dele, ou melhor, deles, dos adjetivos pronominais, é esta, que eles são pronomes também. E se não houvesse a necessidade de se utilizar um adjetivo e se ele estivesse ou eles estivessem isolados numa sentença, eles poderiam ser muito bem simplesmente pronomes, não adjetivos. Então, vamos ver aqui. Você tem essa sentença, this book is interesting. This é um adjetivo pronominal.
ele modifica o substantivo book. This, portanto, é um adjetivo limitante, como já explicado, e que também pode ser interpretado como um adjetivo pronominal. A palavra this é um pronome. Se você simplesmente tivesse na sentença this is interesting, ou seja, isto é interessante, é bem provável que você já mencionou anteriormente o que você está se referindo e tem o this sendo agora utilizado para não precisar de repetir esta coisa que você já mencionou antes. E, portanto, this é um adjetivo. E, neste caso aqui, o adjetivo pronominal. This is an interesting book. This é um pronome. Ele representa o substantivo book. Então, perceba que você tem a palavra this, que pode ser tanto um adjetivo pronominal, quanto somente um pronome. Então, o objetivo de termos essas duas sentenças aqui é para simplesmente destacarmos como que, de fato, adjetivos pronominais são nada mais nada menos do que pronomes. Tudo bem? Excelente. Agora, os adjetivos pronominais podem ser subdivididos nos seguintes grupos. Primeiramente, adjetivos demonstrativos, que também são exemplos de adjetivos limitantes, indicativos como this, that, these and those. Então, você tem essa sentença. Those shoes were old-fashioned. These shoes are much better. Então, você tem o those e o these sendo adjetivos pronominais. Se estivessem sozinhos na sentença, sem necessariamente serem utilizados como adjetivos, poderiam muito bem ser simplesmente pronomes na sentença, não é? Tendo isso em vista, agora, para um contexto que ainda não foi mencionado, que são os possessivos. Então, você tem o my, your, his, her, its, our and their, sendo todos adjetivos possessivos que, aplicados num contexto de adjetivos, também são adjetivos pronominais. Então, vejamos. Their cat likes to sleep on the floor. Então, their é uma palavra, que mais precisamente é um adjetivo possessivo e que também é um pronome, pode ser utilizado como pronome, que está aqui sendo utilizado nessa sentença para qualificar cat. Então, their cat likes to sleep on the floor. Temos aqui, igualmente, adjetivos distributivos. Each, every, either, neither. Ou seja, palavras que nós utilizamos para distribuir coisas em um contexto. Como, por exemplo, each significa cada, every significa todo ou cada, dependendo do contexto. Either significa um ou outro. E neither significa nenhum nem outro. Essas, claro, são todas traduções aproximadas no português. Então vejamos aqui essa sentença. Every attempt was met with suspicion. Ou seja, cada tentativa foi encarada com suspeição, ou seja, a pessoa estava suspeita a cada tentativa da outra de fazer algo. A palavra every aqui é um adjetivo distributivo que também pode ser interpretado como um adjetivo pronominal. E isolado, poderia ser simplesmente um pronome. Tudo bem? Perfeito. Continuando, adjetivos interrogativos. Então, você tem aqui which, was, ou melhor, which, what and whose. Estes são exemplos. Por exemplo, whose pants are these? Ou seja, de quem são estas calças? Igualmente, adjetivos indefinidos. Então, você tem aqui some, any, all, few, several, many, both, little, much, more, most. Ou seja, adjetivos utilizados para indicar quantidade não precisa de algo. Então você tem aqui both parents were present. Ambos os pais estiveram presentes. Você poderia dizer some parents were present. Alguns pais estavam presentes. Ou seja, não estamos aqui especificando de uma forma exata o número de pais. Simplesmente estamos falando que alguns estiveram presentes. Isso daqui também é um adjetivo pronominal. Tudo bem? Excelente. Tendo isso em vista, terminamos aqui a nossa revisão dos adjetivos pronominais. Muito obrigado.